Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos e novamente trago para vocês um dica de amigo na cultura. O tema de hoje é um dos clássicos da literatura, um livro que mora no meu coração, que é o Orgulho e Preconceito da Jane Austen. A Jane Austen foi uma escritora no início do século XIX, infelizmente morreu jovem, mas deixou para nós seis romances, né, chamados na Inglaterra de novelas, que tratam da essência, daquilo que nos faz humano. É praticamente um curso que nos revela o espírito humano que ele tem de bom e de ruim. Eu gosto de dizer que existe uma forma fácil de ler Jane Austen, que é uma fácil e ao mesmo tempo errada, de achar que os livros dela são romances naquele esquema de herói, heroína, que se conhecem no início do livro, passam algumas aventuras e dissabores ao longo do livro, e no final acabam se acertando. Essa é uma maneira fácil de ler os livros dela, mas muito errado, porque esse livro vai muito além disso e vai trazer, na verdade, os problemas que nós temos, os problemas existenciais que os seres humanos possuem. Orgulho e Preconceito, para muitos, é seu maior clássico. Para mim, eu também acredito que é o melhor livro dela. E o primeiro motivo que torna Orgulho e Preconceito tão impactante é a sua heroína. É muito difícil você ler o livro e não se apaixonar pela Elizabeth Bennet. Ela é espirituosa, ela é cativante, tem um humor implacável, hoje seria até considerada politicamente incorreta, e ela transborda realmente, ela nos cativa e não tem como não se apaixonar por ela. E o livro vai contar mais ou menos a saga da Elizabeth a partir do momento que um estranho chega no vilarejo que ela mora, na verdade dois amigos, e transformam a vida naquele vilarejo. O problema da Elizabeth é que ela mora, a família dela, digamos assim, é muito inadequada em muitos aspectos. O pai possui um humor extremamente sarcástico, seria algo como uma classe média ali mais para baixo, com poucas posses, e cinco filhas que ele precisa de alguma forma arranjar que elas casem. A maioria das irmãs da Elizabeth são extremamente fúteis, né? Só pensam em bailes, festas, arranjar marido, assim como a mãe dela também. Escapa nessa família praticamente só a Elizabeth e a irmã Jane, que tem um caráter mais reservado e mais prudente. Então chega nessa vilarejo um jovem rico, que é muito agradável, que é o Sr. Bingley, acompanhado de um amigo, que é o outro polo desse livro, que é o Sr. Darcy, que todo mundo vê como arrogante, desagradável, é, que costuma jogar as coisas na cara das pessoas. Então ele vai criar esse dilema, esse par entre Elizabeth e o Darcy. Principalmente a partir do momento que o Darcy convence o Bingley a sair da cidade e ir embora, já que o Bingley estava se apaixonando ali pela Jane e a Jane seria de uma família inadequada. Então, logicamente, a Elizabeth fica com muita raiva disso, solta os cachorros em cima do Darcy, que responde à altura mandando para ela uma carta dizendo tudo que tinha de inadequado na família da Elizabeth. A Elizabeth, num primeiro momento, fica muito furiosa, mas depois, lendo várias vezes a carta, ela começa a ver que o Darcy tinha razão em muitos pontos. E não é porque ela acreditava, ela sabia que a Jane realmente estava apaixonada pelo Bingley, que pessoas de fora teriam a mesma percepção, já que a Jane também era muito reservada e a percepção do Darcy era que ela não gostava tanto do Bingley quanto ele dela, e outros exemplos inúmeros que tem, né, nessa carta. Mas o fato é que a Elizabeth, que se julgava tão capaz de interpretar o caráter das pessoas na primeira vista, ela caiu num erro, digamos assim, primário, de achar que pessoas agradáveis são boas e pessoas desagradáveis são ruins necessariamente. E não é isso que acontece. E o grande exemplo disso é um outro personagem, que é o George Wickham, que aparece muito agradável, de maneiras muito especiais, todo mundo gosta dele, a Elizabeth acaba
tendo uma amizade muito grande com ele, e depois descobre que aquilo tudo era uma grande farsa, ele era muito superficial e um verdadeiro, digamos assim, um canalha. E quanto Darcy, que ela julgava tão mal, tinha atitudes muito mais honrosas do que o primeiro. O grande problema desse livro é que o título confunde orgulho e preconceito. O orgulho é até fácil de você interpretar, porque os dois personagens, tanto a Darcy quanto a Elizabeth, são muito orgulhosos. Mas o preconceito fica meio difícil você enquadrar, tendo em vista que tanto a percepção da Elizabeth quanto do Darcy, os dois personagens principais, eles não são a priori da situação, mas a partir do momento que acontece essa situação que eles tiram suas conclusões, certas, erradas, etc. e tal. Mas não tem muito claro o que seria o preconceito nesse livro. Talvez a grande chave para entender isso é o título temporário com que a Jane Austen trabalhou ao longo do tempo todo, e só no final que ela mudou o título. O livro era para se chamar Primeiras Impressões. E com primeiras impressões fica mais fácil de ver o que ela queria dizer. Então, na verdade, a Jane estava fazendo uma grande crítica ao fato de você se confundir nessas primeiras impressões. Aquela expressão, a primeira impressão é a que fica, é justamente o que ela questiona durante todo o livro. Então, tanto a primeira impressão da Elizabeth em relação ao Darcy, quanto do Darcy em relação a Elizabeth e a família dela, são impressões erradas, equivocadas, e o que ela mostra é que é muito difícil você superar essas primeiras impressões. Dá raiz a muito mal entendidos e etc. E leva um bom tempo para você botar as coisas nos devidos lugares e perceber que aquelas primeiras impressões estavam equivocadas. Então o livro Orgulho e Preconceito, eu recomendo a leitura dele principalmente porque ele nos ensina como crescer, como amadurecer. Principalmente percebendo os erros que nós cometemos e tentando consertá-los de alguma forma. É preciso muita humildade para entender que se está errado e buscar reformar a nossa conduta, que é o que vai acontecer principalmente com a principal personagem da história, que é a Elizabeth. Ela é muito orgulhosa, acha que ela consegue julgar as pessoas de forma completa e descobre que ela muitas vezes comete juízos equivocados. Percebe esse juízo depois de reagir inicialmente e tenta corrigi-los e sente vergonha, etc. e tal. Então é um livro que mostra a forma como nós amadurecemos e a forma como nós superamos essas dificuldades. Então, o Dica de Amigo de hoje trata desse livro, Orgulho e Preconceito, recomendadíssimo, para ler com um espírito aberto. Eu já li várias vezes esse livro, sempre atual e nunca cansativo. Então, fica a dica e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, né? Aperta ali para curtir. E qualquer questionamento, quer dar sugestões ou discutir algum dos pontos que nós levantamos, bote aí no comentário, que terei o maior prazer em responder. E eu sempre respondo todos os comentários que são colocados.